Revelado, a incrível história do mergulhador da Marinha dos Estados Unidos que foi exposto e transformado. Rafael sempre sonhou alto, como as ondas que quebravam na praia de Icaraí. Crescido em São Gonçalo, as histórias do seu avô sobre mergulhadores e heróis inspiravam a olhar para o mar como um lugar de oportunidades. Meu filho, se você colocar o coração, vai longe, dizia seu pai, um trabalhador incansável. Com esse ensinamento ele foi atrás de seu objetivo, a Marinha dos Estados Unidos. A notícia da aceitação foi como um puxão no coração. Alegria e medo se misturaram, enquanto sua mãe, com lágrimas nos olhos, o abraçava e sussurrava: lembre-se sempre de onde você veio. Rafael, o sonhador, se sentia como se estivesse prestes a largar tudo que sempre conheceu por uma aventura desconhecida. Ao chegar na base militar, seu sotaque e suas origens o tornaram alvo de piadas. Ele enfrentou olhares tortos, mas a determinação pulsava forte dentro dele. Nos treinos intensos, Rafael destacou-se pelo seu talento no mergulho e pela ética de trabalho que seu pai ensinou. Porém, as desigualdades que encontrou ali foram um soco no estômago. Ele sempre sonhou em fazer a diferença, mas agora se via cercado por pessoas que não entendiam sua luta para chegar até ali. A pressão social crescia e, entre os fardos que carregava, a culpa de esquecer sua comunidade o machucava. Nos finais de semana, Rafael organizava arrecadações, enviando suprimentos para os jovens em São Gonçalo, mas isso não agradava a todos. Alguns o chamavam de traidor, enquanto a maioria o admirava como um herói. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E em um dia comum, a vida de Rafael virou de cabeça para baixo. Sua irmã caçula, envolvida em uma situação complicada na escola, ligou pedindo ajuda. Ele ouviu a angústia em sua voz, a dor do preconceito que sentia. O coração de Rafael disparou. Como ele poderia ficar sentado ali longe, enquanto a sua família enfrentava problemas, sendo ele o único que podia fazer algo? As luzes da Marinha, que antes brilhavam com promessas, agora pareciam ofuscadas pela sombra do dever familiar. O dilema o consumia: ficar e se focar no seu sonho, ou voltar para ajudar a irmã e sua comunidade, que sempre o apoiou. A pressão aumentava, e Rafael percebeu que a verdadeira coragem não estava apenas em ascender, mas em voltar e resgatar aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Como poderia escolher o próprio sucesso em detrimento da família? Com uma raiva sincera e dor no coração, ele sabia que precisava tomar uma decisão. E com essa pergunta ecoando na mente de Rafael, o que o aguardava na próxima etapa dessa batalha interna? Rafael sentou-se na beirada da cama, o telefone ainda em sua mão, enquanto sua mente girava como um turbilhão. Ele olhou pela janela, buscando respostas em um céu que se tornava gradualmente escuro com a chegada da noite. O barulho dos companheiros de base poderia ser ouvido ao fundo, mas a alegria deles agora parecia como um eco distante que não o alcançava. Imagens da infância e dos risos de sua irmã o assombrava. Como ele poderia deixar sua família para enfrentar tudo isso sozinha? Depois de uma respiração profunda, ele decidiu agir. Em silêncio, Rafael se levantou e começou a arrumar suas coisas. Cada item, cada lembrança, trazia à tona um novo peso. Um uniforme de mergulho, fotografias de sua família, um pequeno troféu que ganhou na escola. Ele pensou em sua irmã, em como ela precisava de um irmão, não de um herói distante. Naquela noite, Rafael não dormiu. Em vez disso, ficou pensando nas promessas feitas. Ele se lembrava do avô, contando histórias de bravura e sacrifício, de como um homem é feito não apenas por seus triunfos, mas por sua capacidade de voltar e ajudar os que permaneceram para trás. A decisão estava tomando forma em seu coração. Ele sabia que para ser um verdadeiro herói, ele precisava enfrentar os medos, tanto os seus quanto os de sua irmã. E assim, na manhã seguinte, o sol brilhou estrondosamente sobre a base militar e com um novo vigor, Rafael se apresentou ao seu superior. Preciso de um tempo fora, disse, as palavras saindo rápidas. O olhar de seu sargento se estreitou, mas Rafael continuou sem hesitar. Minha irmã precisa de mim. Eu tenho que voltar para casa. O sargento avaliou a determinação nos olhos de Rafael e, após alguns momentos de tensão, acenou com a cabeça. Só não se esqueça do que está deixando para trás, alertou, mas Rafael estava decidido.
Ele precisava voltar, precisava ser o apoio que sua irmã tanto necessitava. A viagem de volta foi uma mistura de ansiedade e expectativa. Cada quilômetro percorrido parecia mais leve, como se o peso que carregava estivesse sendo deixado para trás. Quando finalmente chegou, a realidade o abraçou. A comunidade, que um dia parecia tão acolhedora, agora era um campo minado de desafios. Olhares de reprovação o encontravam, mas ele se sentia mais forte. Estava ali para lutar. Ao entrar na escola para encontrar sua irmã, uma onda de adrenalina o invadiu. O clima estava tenso e as paredes pareciam sussurrar histórias de dor. Ele a viu no pátio, a cabecinha baixa, como se carregasse o mundo nos ombros. Rafael correu até ela e a abraçou forte, sentindo o cheiro familiar de sua infância. Você não está sozinha. Estou aqui, sussurrou. Mas logo, uma dúvida surgiu em sua mente. Como enfrentariam juntos o preconceito que ela estava vivenciando? Era uma luta maior do que ele imaginava. Ele gritou desafiador: chega de ficar calado. Vamos fazer algo. No fundo do coração, Rafael sentia que precisava não apenas proteger sua irmã, mas também transformar a percepção das pessoas ao seu redor. Cada passo que dessem juntos seria uma resistência. Mas ele não sabia ainda que um desses passos traria uma revelação bombástica por detrás das sombras, algo que mudaria o direcionamento de suas vidas completamente. E nesse ponto de virada, Rafael sentiu que uma tempestade se aproximava. Rafael estava decidido. Sabia que o primeiro desafio seria encarar a realidade de sua irmã, mas o que fazer depois daquele momento inicial? Ele observou os olhos dela, tão cheios de dúvidas e inseguranças. Precisamos falar com a diretora, disse, um impulso crescendo dentro dele. Ele queria que a voz dela fosse ouvida, queria que ninguém a negligenciasse por ser quem é. Assim que chegaram à sala da diretora, o ambiente parecia sufocante. As paredes brancas refletiam uma frieza que contrastava com a urgência que pulsava no coração de Rafael. O ar estava pesado e cada passo parecia mais lento que o anterior. Quando a diretora apareceu com uma expressão que mesclava interesse e desconfiança, Rafael respirou fundo e começou a expor a situação. A minha irmã está passando por coisas que ninguém deveria passar, e isso precisa mudar. Ele sentiu o calor da determinação se espalhar pelo corpo, mas foi interrompido. Rafael, as coisas aqui não são tão simples. Existem regras, existem maneiras de lidar com essas situações, respondeu a diretora, sua voz monótona soando distante, quase como se negasse a realidade que ele tentava expor. Mas Rafael não poderia se dar por vencido. As regras não estão salvando a vida dela. O que vai ser necessário? Mais dor? Mais silêncio? Sua voz tremia de emoção, e ele viu um vislumbre de compreensão na expressão da diretora, mas não o suficiente. Ele precisava de mais. Só estou tentando protegê-la, como qualquer irmão faria. A diretora hesitou e por um momento, Rafael achou que poderia convencê-la. Mas a expressão de preocupação rapidamente foi substituída por uma dose de ordem, e aquele espaço se tornou uma bolha de tensão. Vou sugerir que você e sua irmã se reúnam com o psicólogo da escola. O apoio profissional pode ajudar. Rafael fechou os olhos exasperado. Apoio profissional. O que ele queria mesmo era que as pessoas ao redor entendessem, que alguém no colégio ouvisse a voz de sua irmã sem lutar contra suas palavras, sem fechá-las em pacotes de otimização emocional. Mas ao olhar para sua irmã, sentiu que ainda havia uma faísca de esperança. Ele a encorajou: precisamos levar isso adiante. É o primeiro passo, e eu estarei aqui. Após a conversa na escola, caminhando juntos pelas ruas conhecidas, Rafael notou que a irmandade deles começava a se fortalecer. Ele a segurava pela mão, como se esse contato fosse um escudo contra qualquer descrença. Contudo, enquanto avançavam, o coração de Rafael pulsava com a incerteza. O que mais eles teriam que enfrentar? Quando chegaram em casa, o clima estava pesado. Não apenas pelo que havia sido dito no colégio, mas por um entendimento sutil no ar, uma inquietação que pairava. Semanas depois, a vida ainda seguia, e Rafael se perguntou quantas mais situações precisariam enfrentar até que a verdade fosse completamente revelada. Logo, a mãe de Rafael entrou na sala, seu rosto denotava uma preocupação palpável. Rafael, precisamos conversar sobre a sua irmã. Há rumores, e eu estou preocupada. Aquela palavra rumores fez o sangue de Rafael ferver. Os olhares furtivos na comunidade eram mais do que ele queria acreditar, mas agora parecia que tudo iria se aprofundar ainda mais. O que seriam esses rumores? O que a sua mãe sabia que ele ainda não sabia? A tensão crescia em seu coração como um aviso ominoso.
Ele sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir, revelando verdades que poderiam abalar ainda mais a estrutura de suas vidas. Ele olhou nos olhos da mãe, a insegurança misturada à determinação. Precisamos entender isso, mãe. O que está realmente acontecendo? Os sentimentos estavam à flor da pele, e Rafael sabia que a tempestade já havia chegado. A mãe de Rafael respirou fundo, como se tentasse reunir coragem para expor o que estava tomando conta de suas noites de insônia. Eu ouvi algumas coisas, sobre comentários que as pessoas fazem na escola sobre a sua irmã. E não é apenas isso. Tem mais, a voz dela tremia. Rafael prendeu a respiração, sentindo cada segundo se arrastar. Ele nunca imaginou que os rumores que surgiram poderiam estar afetando tão intensamente sua irmã. O que você quer dizer com mais, mãe? Ela hesitou, os olhos desviando para o chão, como se não suportasse a dor que estava prestes a trazer à tona. Dizem que ela não é só uma menina diferente, sabe? Falam que ela não se encaixa, que é estranha. E as crianças, elas não têm a sensibilidade que você tem, Rafael. Estão sendo cruéis. Rafael fechou os olhos, sentindo uma onda de raiva e tristeza. Aquelas palavras ecoavam como lanças cravadas em seu coração. Era tão fácil para as pessoas rotularem, para julgarem sem realmente conhecerem. Mas ela não é estranha. Ela é maravilhosa do jeito que é. Por que não podem ver isso? Eu sei, filho, e você também sabe. Mas o que importa é que a maioria das pessoas não está disposta a entender, a ouvir. Precisamos protegê-la, especialmente agora. Esses rumores podem se transformar em coisas muito piores, sua mãe disse. A angústia em sua voz era palpável. Rafael sentiu a pressão crescer em seu peito. Ele sabia que a luta de sua irmã era maior do que muitos podiam imaginar. Se elas não a escutam, eu vou fazer isso. Vou lutar por ela. Ninguém pode fazer isso com a gente. A determinação borbulhou dentro dele, e ele se lembrou do olhar vulnerável de sua irmã durante a conversa com a diretora. Naquele momento, Rafael percebeu que a batalha que estavam prestes a enfrentar não seria apenas contra palavras maldosas. Seria uma luta para mostrar ao mundo a beleza de quem ela realmente era. Ele não poderia permitir que a fragilidade das pessoas ofuscasse a luz que sua irmã carregava. Rafael, a voz da mãe interrompeu seus pensamentos. Talvez seja melhor vocês conversarem novamente com a diretora, ou com o psicólogo. Precisamos criar um plano, algo estratégico. Não dá para agir de qualquer jeito. Estratégico? Mãe, eu só quero que as pessoas vejam ela como ela é, ele disse, a frustração transbordando. Aquelas palavras frias de ação não pareciam refletir a urgência que pulsava em seu coração. Eu sei, mas algumas vezes precisamos trabalhar dentro do sistema para mudar as coisas de fora. Se encontrarmos um jeito de colocar a voz dela em evidência, talvez as opiniões mudem, respondeu sua mãe, com um semblante de esperança. Rafael não estava completamente convencido, mas entendia que ter um plano poderia dar a ambos a força necessária para suportar a tempestade que se aproximava. Certo, vamos fazer isso. A primeira coisa que precisamos fazer é que a diretora realmente escute a verdade dela, e não tratá-la como apenas mais um caso a se resolver. A conversa se tornou um divisor de águas. Mãe e filho, agora investidos de um senso de propósito renovado, uniram-se como uma equipe. Seria a hora de agir e de fazer sua voz ressoar nos corredores da escola e além. Enquanto começavam a planejar o próximo encontro com a diretora, um frio na barriga se instalou em Rafael. E se a verdade se mostrasse mais difícil do que pensavam? E se fossem necessárias mais do que palavras para atingir suas metas? Ele sentiu um misto de esperança e ansiedade, quando, de repente, a porta da sala se abriu com um rangido. Era sua irmã, com o olhar preocupado, mas firme. Eu ouvi tudo, e eu estou pronta. O que vamos fazer agora? A força dela era tão contagiante que Rafael sentiu seu coração acelerar novamente. O caminho à frente iria exigir coragem, união e uma luta incessante. Mas algo na resposta da irmã fez ele acreditar que talvez, juntos poderiam encontrar um jeito de enfrentar tudo, seja o que for. E ali na porta da sala, uma nova batalha estava prestes a se iniciar. Qual seria o próximo passo? Rafael olhou para sua irmã, seus olhos brilhando com uma determinação que ele achava admirável. Nós precisamos mostrar para a diretora quem você realmente é, ele disse, a voz firme. A irmã dele acenou, sorrindo um pouco nervosa. Ele percebeu que a coragem dela era um reflexo da fé que tinha nele, e isso o motivava ainda mais. Então vamos. O que vamos dizer? Como a gente pode fazer isso? A ansiedade na voz dela era palpável, e Rafael respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Primeiro vamos pensar no que você mais ama. O que a torna única, o que faz você brilhar.
Se as pessoas puderem ver isso, quem sabe elas não mudam de ideia. Sorrindo, ele sentiu embalar a esperança, mas também a pressão de não falhar. Era um peso que agora era compartilhado. Juntos, eles sentaram-se à mesa. Rafael começou a listar tudo que sua irmã adorava, sua paixão por desenhar, a forma como sempre ajudava os outros e como suas histórias eram cheias de vida e personagens incríveis. Cada palavra que saía de sua boca parecia trazer um toque de luz para a sala. E se formos à escola e você fizer uma apresentação? Sugeriu ele. Seus desenhos, suas histórias, isso pode mostrar quem você é de verdade. O sorriso da irmã se alargou, ainda que uma timidez pairasse sobre ela. Mas e se eu não conseguir? E se eles rirem de mim? Ou menosprezarem o que faço? Todos têm medo, mas coragem não é a ausência de medo. É a escolha de seguir em frente mesmo assim. Ele hesitou, lembrando-se das palavras que ouviram em um documentário na escola um tempo atrás. E nós estaremos lá com você. Juntos. A irmã sentiu a luz nos olhos aumentando. Você vai estar ao meu lado, não vai? Isso faz tudo parecer mais fácil. É claro, estou com você em cada passo. Ele sentia que essa não era só uma luta por sua irmã, mas, de alguma forma, um esforço para mostrar ao mundo que ser diferente era algo maravilhoso. O tempo ficou mais leve entre eles. A semana seguinte foi uma mistura de nervos e entusiasmo. A cada dia, eles se encontravam em casa para trabalhar na apresentação. A sala se tornou um espaço criativo, repleto de papéis coloridos, lápis e gargalhadas nervosas. Os desenhos começaram a ganhar forma, cheios de vidas e aventuras que só sua irmã poderia imaginar. Mas o nervosismo persistia. Na manhã do dia da apresentação, Rafael notou como sua irmã, com as mãos trêmulas, encarava seu espelho. Ele se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Você é incrível do jeito que é. Não deixe que o que os outros pensam tire isso de você. Ela sorriu, mas Rafael podia notar as lágrimas se formando em seus olhos. A ansiedade era palpável. E se eles não gostarem? A gente vai sofrer de novo? E se eles amarem? Essa é uma chance para mostrar a luz que você tem. E lembre-se, o mais importante é que você se expresse e faça aquilo que ama, ele disse, tentando transmitir confiança. Quando finalmente chegaram à escola, o coração de Rafael disparava de expectativa. Ele conhecia o pacto deles, o de serem a voz do que muitos não conseguiam expressar. Naquela hora, esperavam que as ideias e desenhos dela mostrassem a verdade, não apenas para a diretora, mas para todos. Mas, à medida que entravam na sala de reuniões, algo indescritível pairou no ar. A diretora estava acompanhada de um grupo de professores, e o olhar que se cruzou entre eles não era amigável. Rafael sentiu um frio na barriga. E se eles não estivessem prontos para ouvir? A expectativa estava nas alturas, mas quando a diretora começou a falar, algo dentro dele congelou. Então, o que temos aqui? Ao encarar essa situação, Rafael se lembrou do que sua mãe havia dito. A luta era para mostrar quem eram, e a voz da irmã era a chave. Com um impulso, olhou para ela e, em um momento de compaixão e coragem, sussurrou: vamos lá. A irmã respirou fundo, determinada. E assim, com um passo à frente, eles estavam prontos para se revelar ao mundo. O que a diretora e os professores diriam? A verdade estava prestes a emergir, e Rafael se perguntava se finalmente conseguiriam fazer as pessoas olharem além das aparências. A tensão na sala era quase palpável. As paredes brancas pareciam se aproximar, como se quisessem encurtar o espaço entre os irmãos e a administração da escola. Rafael sentia seu coração pulsar em cada batida. Ele lançou um olhar encorajador para sua irmã, que agora se posicionava em frente a todos, os desenhos apertados contra seu peito. Bom, eu sou a Maria, ela começou, a voz falhando levemente, mas cheia de sinceridade. E venho aqui hoje para mostrar o que eu amo fazer. Com um gesto nervoso, ela soltou os desenhos que se espalharam sobre a mesa, como folhas levadas pelo vento. A diretora arqueou uma sobrancelha, e os professores trocaram olhares perplexos. Um silêncio cortante se instalou, e Rafael quase podia ouvir o eco dos pensamentos dos adultos. Desenhos? Um deles sussurrou, claramente subestimando a apresentação. Maria, percebendo o olhar de desdém, respirou fundo. Essas obras são mais que apenas rabiscos. Cada uma delas conta uma história, histórias que refletem quem eu sou. Suas palavras tremiam, mas tinham uma força crescente. Os desenhos mostravam um mundo colorido, repleto de criaturas mágicas e amigos solidários. Com cada imagem exposta, Rafael via a luz na expressão da irmã ressurgir. As descrições das suas criações fluíam mais facilmente. Essa aqui é a Lúcia, uma sereia que ajuda a salvar os amigos quando estão em perigo.
E esse é o Pedro, um cavaleiro que ensina sobre a amizade verdadeira. Ela gesticulava, o entusiasmo evidente em seus olhos. Os professores começaram a se interessar, murmúrios de curiosidade se espalhando pela sala. Rafael sentiu que havia uma pequena chance de mudança, um lampejo de esperança. Mas ao mesmo tempo a diretora continuava com uma expressão inabalável. E por que isso é relevante para a sua avaliação, Maria? Foi como um soco no estômago. O sorriso da irmã vacilou, e Rafael quis gritar para ela não desistir. Ele podia senti-la se fechando novamente, recuando diante da indiferença que a cercava. Então, ele fez o que achava certo. Porque a arte dela não é apenas um passatempo, interveio Rafael levantando-se. São lições de vida. Cada um dos personagens dela representa valores fundamentais que todos deveriam aprender. Os professores o encararam, surpresa misturada à curiosidade. Rafael notou o olhar da irmã, finalmente buscando um pouco de apoio. Maria, eles precisam entender que o que você faz é especial. Fale com seu coração. Ela respirou fundo, e os olhos voltaram a brilhar. Quando eu desenho, eu não só crio personagens. Eu crio conexão. Conexão com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Cada desenho é uma parte de mim, uma forma de me expressar e de mostrar o que sinto. As palavras dela flutuavam na sala, mais ponderosas a cada repetição. O ambiente pesado começou a mudar lentamente. Um dos professores começou a olhar com mais atenção, envolvido pela paixão que emanava de Maria. No entanto, a diretora permaneceu impassível. E se eu lhe dissesse que isso não vai mudar sua situação na escola? Você ainda está na lista de expulsão. As palavras dela cortaram como um golpe, e Rafael sentiu o desespero tomar conta. Maria hesitou, mas não se deixou abalar completamente. Eu sei que posso fazer a diferença não só para mim, mas para outras crianças que sentem como eu. Elas merecem ser ouvidas. Nesse momento, Rafael percebeu que naquele calor intenso de emoções, a coragem estava florescendo. A luta que travavam ali não era apenas pela permanência de sua irmã na escola, mas um grito por aceitação e compreensão. A diretora fez uma pausa, intrigada. Você realmente acredita que pode provocar essa mudança? A pergunta pairou no ar, e Rafael sentiu que tudo poderia estar mudando. A batalha ainda não estava vencida, mas havia uma nova luta prestes a começar. O que a diretora responderia poderia alterar o destino da irmã e de tantas outras crianças. Maria olhou diretamente nos olhos da diretora, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Eu vou fazer o que for preciso para mostrar que somos todos importantes e que a diferença, quando bem utilizada, pode transformar nossas vidas. Como a diretora reagiria a essa afirmação ousada? A sala parecia viver a expectativa de uma nova história prestes a escrever-se. O silêncio na sala se estendeu, transformando-se em um eco dos corações inquietos. A diretora parecia pesar cada palavra, como se estivesse decidindo o destino de Maria. Os professores seguiam a cena, seus olhares trocados refletindo a incerteza. Rafael sentia a respiração presa, a tensão crescendo em sua garganta. Sabia que aquela resposta tinha o poder de moldar tudo. Por fim, a diretora, com um ar de indiferença, respondeu: Maria, eu admiro sua determinação, mas precisamos ser realistas. A escola deve ter padrões e regras que não podem ser ignoradas simplesmente por causa de sentimentos. Ela falava com um tom frio, quase desdenhoso. Você ainda terá que arcar com as consequências. As palavras dela caíram como uma pedra no fundo do coração de Rafael. O desânimo ameaçou tomar conta dele, mas assim que olhou para Maria, ele viu algo diferente na irmã. Em vez de se deixar abater, uma nova chama brilhava em seus olhos, como se o desafio tivesse despertado uma força adormecida. Consequências não definem quem somos. Maria exclamou, a determinação ressoando em sua voz. Elas nos ensinam. As regras podem ser mudadas e a arte pode criar um espaço para que todos possamos aprender e crescer. Antes que a diretora pudesse interrompê-la, ela continuou: eu não sou só uma aluna, sou uma criadora, e isso significa que tenho o poder de impactar minha realidade e a de outros. Nesse momento, Rafael percebeu que Maria não estava apenas lutando pela sua própria permanência na escola, mas lutando por todas as crianças que não tinham voz. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios, e ele estava pronto para apoiá-la com tudo que tinha, mesmo que seu coração estivesse em frangalhos. A diretora olhou para os desenhos espalhados na mesa, hesitando. Um dos professores, que havia observado silenciosamente, levantou a mão. Espera um pouco, disse ele com um olhar compreensivo. Maria, você mencionou que suas criações têm mensagens profundas. Não seria interessante compartilhar isso com toda a escola? Promover um evento que deixe a arte e as ideias dela brilharem? Um projeto que envolvesse todos os alunos?
As palavras do professor introduziram uma centelha de esperança na atmosfera. Os outros professores começaram a acenar em concordância, os rostos iluminando-se enquanto começavam a se imaginar em um evento que unisse arte e aprendizagem. A diretora, por outro lado, parecia menos entusiástica. Um evento não muda o fato de que o comportamento dela, ela tentou argumentar, mas a sala iniciou um murmúrio crescente, como se um novo plano estivesse se formando. Rafael trocou olhares significativos com Maria, ambos esperando que a maré estivesse começando a mudar. Vamos falar sobre isso, o professor continuou, insistindo com um tom conciliador. A arte pode ser uma ferramenta poderosa, e talvez seja exatamente o que precisamos para unir nossa escola em vez de dividir. Maria sorriu, um brilho de esperança iluminando seu rosto. Ela nunca teria imaginado que sua paixão poderia ressoar dessa maneira, criando uma onda de mudança. A sala estava cheia de murmúrios aprovando a ideia, enquanto Rafael sentia seu coração pulsar de alívio. Então, a diretora suspirou, percebendo que o terreno estava mudando sob seus pés. Se isso pode ajudar a trazer um novo entendimento sobre comportamento e regras, talvez seja uma solução que possamos considerar. Mas antes que ela pudesse completar a frase, o sino da escola tocou, interrompendo a reunião e trazendo todos de volta à realidade. Rafael olhou para Maria e no fundo do seu coração, sentia que a batalha ainda não acabará. A diretora estava começando a ceder, mas ele sabia que ainda havia muito pela frente. E assim que todos deixaram a sala, Maria olhou para o irmão e disse com um brilho de determinação nos olhos: "Isso é só o começo, Rafael. Precisamos nos preparar para mostrar exatamente do que somos capazes." "E se não der certo?" ele perguntou, um pouco apreensivo. "Então vamos lutar ainda mais", respondeu ela, segurando a mão dele. "Nosso futuro é mais brilhante do que pensamos." Com esse novo espírito de luta, os dois irmãos deixaram a sala, sabendo que uma nova história estava apenas começando. Mas seria suficiente para mudar a escola e, quem sabe, vidas inteiras. Maria e Rafael saíram da sala, o peso da reunião ainda pulsando em suas mentes. O corredor, normalmente barulhento, parecia assombrado por uma expectativa silenciosa. Os alunos a caminho das aulas lançavam olhares curiosos, mas eles estavam focados em outro ponto: o desafio que acabavam de aceitar. "Precisamos reunir mais pessoas", Maria disse, os olhos brilhando com determinação. "Isso vai ser maior do que apenas nós dois." "Quem você tem em mente?" Rafael perguntou, seu coração acelerando a ideia de mobilizar todos ao redor de uma causa tão intensa. "Os amigos da arte, claro. E quem sabe até aqueles que participaram do concurso de talentos na escola. Se conseguimos juntar talento, isso pode se tornar um evento que realmente chame a atenção de todos", Maria sugeriu, já sonhando em voz alta com a possibilidade de uma verdadeira transformação. Rafael sorriu, sentindo-se contagiado pela paixão da irmã. "Você está certa. Vamos falar com eles primeiro e planejar algo assustadoramente incrível." Os dois se dirigiram para o pátio, um espaço aberto cheio de mesas e cadeiras. Maria avistou Ana, uma amiga talentosa que sempre sonhara em ser artista, desenhando em uma folha de papel sob a sombra de uma árvore. Ela chamou a amiga e quando Ana se virou, Maria percebeu que seu olhar estava concentrado e ansioso. "Ana, você tem um minutinho? Precisamos da sua ajuda para algo incrível." Maria exclamou, quase pulando de entusiasmo. Ana sorriu, levantando-se com curiosidade. "Claro! O que aconteceu?" Maria expôs rapidamente sua ideia, e os olhos de Ana brilharam à medida que a essência do projeto se revelava. "Isso é maravilhoso! A arte pode fazer tanto. Eu vou ajudar com o que puder." Com cada nova pessoa que se juntava, a energia no grupo parecia se multiplicar. Logo, um pequeno círculo de amigos se formou em torno de Maria, e as conversas sobre cores, temas e conceitos tomaram conta do ar. "Vamos fazer uma exposição ao ar livre", sugeriu Lucas, que sempre foi o mais ousado do grupo. "Envolver artistas, músicos, quem sabe até dançarinos. Precisamos de um nome legal para isso, algo que chame mesmo a atenção. E podemos usar essa chance para falar sobre aceitação e igualdade", acrescentou Ana, suas mãos gesticulando com entusiasmo. "As pessoas precisam entender que a arte pode ser uma voz poderosa." Rafael ficou encantado com o fervor que crescia em torno da ideia. Ele percebeu que eles já estavam olhando além das consequências que a diretora havia mencionado. Estavam se unindo para um propósito maior, um feito que poderia ecoar nas paredes da escola e na vida de seus colegas. O dia passou rápido, e após muito brainstorming e risadas, um nome surgira: Arte para Todos, Vozes Autênticas. Uma presença vibrante e cheia de esperança.
Mas à medida que a animação crescia, uma inquietação começou a borbulhar na mente de Rafael. E se a diretora não gostasse? E se tudo isso terminasse em frustração? Enquanto pensava, Maria notou a expressão dele. Rafa, você tá preocupado? Olha, se a gente apresentar bem, quem sabe ela não mude de ideia de vez. A arte é para ser compartilhada, não reprimida. Vamos fazer isso juntos. Ele olhou nos olhos da irmã, onde a chama da determinação se recusava a se apagar. Certo, se você acredita, eu também acredito. Mas no fundo de seu coração, Rafael não conseguia se livrar de um sentimento de ansiedade. A diretora não vai ceder fácil. Maria o interrompeu com um sorriso confiante. Então vamos mostrar a ela o que isso realmente significa. Umas boas ideias são tudo o que precisamos. E se lutarmos juntos, chegaremos lá. Com um novo senso de propósito, eles começaram a organizar o plano. Mas quando estavam prestes a finalizar os detalhes, uma sombra se aproximou deles. Era a diretora, com uma expressão que Rafael não conseguia decifrar. Posso saber o que está acontecendo aqui? Ela questionou, uma mistura de curiosidade e desconfiança em sua voz. O coração de Rafael disparou. O que viria a seguir poderia ser decisivo para tudo. A diretora cruzou os braços, sua postura imponente criando um momento de tensão no pátio. Maria respirou fundo, lembrando-se do quanto este projeto significava para ela e para seus amigos. A paixão que carregava por dentro estava prestes a transbordar. Diretora Ana, estamos planejando uma grande exposição de arte para promover aceitação e igualdade na escola. Maria começou, sua voz firme, apesar da pressão. Acreditamos que a arte pode ser uma forma poderosa de unir todos nós. Rafael sentiu seus joelhos fraquejarem, mas a confiança de Maria era contagiante. Ele se aproximou um pouco mais, participando da conversa. Precisamos do seu apoio. Muitas pessoas da nossa escola querem se envolver, e essa é uma oportunidade de mostrar que podemos fazer a diferença. A diretora permaneceu em silêncio, seu olhar avaliante percorrendo os rostos animados dos jovens. Alguns alunos estavam parados perto, murmurando em expectativa, enquanto outros observavam com os olhares desaprovadores de quem talvez não soubesse lidar com mudanças. Havia uma energia no ar, uma expectativa de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Isso parece interessante, mas qual é o seu plano exato? Uma exposição aberta pode trazer muitas complicações, a diretora respondeu, seu tom cauteloso. Maria, percebendo que tinha que agir rápido, esboçou um sorriso esperançoso. Podemos começar com algo simples. Uma data, um local e com certeza seguiremos todas as regras necessárias. Queremos que todos se sintam acolhidos. Esta é a chance de mostrar que a arte é para todos verdadeiramente. E se a gente envolver algumas apresentações musicais e danças também? Isso pode atrair mais atenção e promover ainda mais a mensagem que queremos passar, Rafael acrescentou, tentando captar a atenção da diretora. Ela inclinou a cabeça, pensativa. Mas e se os alunos não se comportarem como esperado? Isso pode gerar uma retenção negativa para a escola. E se a gente fizer uma reunião para discutir cada detalhe, compartilhar ideias e garantir que tudo esteja claro? Maria propôs, animada. Podemos mostrar que temos um plano sólido e que estamos todos comprometidos. O semblante da diretora começou a suavizar um pouco, mas Rafael ainda viu a incerteza em seu olhar. Posso considerar a proposta de vocês, mas precisarão de autorização escrita dos pais e garantir que não haverá problemas no evento. E vocês terão que se reunir novamente comigo em 2 dias. Se não houver um bom plano, isto não vai acontecer. Maria abriu um largo sorriso, o coração pulando de alegria. Era um pequeno passo, mas um passo que ainda assim pesava como uma vitória monumental. Obrigada, diretora. Vamos fazer isso acontecer. Rafael se sentiu aliviado, como se uma nuvem negra tivesse se dissipado. Havia uma sensação de euforia no ar, a possibilidade de um futuro vibrante e cheio de arte estava surgindo. Ele não podia deixar de sentir alguma esperança no brilho nos olhos de Maria, que refletia tudo o que eles haviam sonhado e lutado até ali. Vamos nos reunir hoje à tarde para planejar tudo certo, sugeriu Lucas, o ousado do grupo, já empolgado com a ideia. E os outros rapidamente se juntaram, a animação envolvendo o círculo de amigos. No entanto, antes que as conversas prosseguissem, o celular de Rafael começou a tocar, incomodando a euforia. Ele viu que era uma mensagem de um número desconhecido, acompanhada de um convite para se encontrar em um local mais afastado da escola. Algo dentro dele se revirou, e a sensação de que uma nova complicação estava prestes a surgir não o abandonou. Espera, ele murmurou, mas a euforia do grupo continuou. Vou ter que olhar isso. Mas enquanto Rafael se afastava, uma onda de inquietação tomou conta.
Aquela mensagem poderia ser uma distração perigosa ou o começo de algo que mudaria tudo novamente. O que ele deveria fazer? Para onde o convidavam? E o que isso significaria para o sonho da exposição? A dúvida o consumiu, e ele percebeu que por trás de toda a empolgação, coisas ainda mais complexas estavam por vir. Rafael olhou para a tela do celular, hesitando entre abrir a mensagem e voltar à conversa animada com o grupo. O convite para se encontrar em um lugar afastado da escola parecia sinistro, mas sua curiosidade era maior. Assim que se afastou um pouco, olhou em volta, tentando não chamar atenção. O que poderia ser? Sua mente afunilou em possibilidades ruins. Ele apertou os olhos e decidiu que precisava saber. Com um toque nervoso, abriu a mensagem. Precisamos conversar. É sobre sua irmã. Venha sozinho. O coração de Rafael disparou. As palavras ecoaram em sua mente, como um alerta de que a situação poderia piorar. O que teriam a dizer? Quem era essa pessoa? A inquietação crescia, mas a preocupação com Maria o fez decidir. Ele precisaria enfrentar isso para proteger sua irmã. Ele se despediu rapidamente do grupo, afirmando que precisaria de um tempo para resolver algo importante. Maria lançou um olhar preocupado, mas Rafael fez um gesto calmo, pedindo que ela confiasse. Eu volto logo, tá tudo certo, ele assegurou, enquanto se afastava. A tensão aumentava a cada passo em direção ao local indicado. Havia uma erva daninha daquela atmosfera engasgada, como se a escola estivesse sobre um esconderijo. Quando chegou, avistou um garoto conhecido, João, que costumava fazer parte do grupo que fazia bullying com Maria. O nó na garganta de Rafael se apertou. Você veio, João disse, com um sorriso torto que não inspirava confiança. Achei que você não teria coragem. Sobre o que você quer falar? Rafael interpelou diretamente, sua voz firme, mesmo que por dentro estivesse nervoso. Sobre sua irmã. Começou João, seus olhos brilhando de uma forma que não parecia boa. Ela está chamando muito a atenção, e a galera não tá achando isso legal. Sabia que tem uma lista com o nome dela circulando? A lista dos estranhos. Rafael sentiu um peso insuportável em seu estômago. O que era aquela lista? O que estava acontecendo? Ele sentiu a raiva borbulhar, mas sabia que precisava da razão. O que você quer? Amolar algum tipo de pressão em cima dela? Não é só isso, João disse, com um tom quase provocador. Alguns garotos estão pensando em fazer uma brincadeira. Você devia dar um jeito nela antes que isso aconteça. A cólera de Rafael ferveu. Ele não poderia permitir que aquilo acontecesse, não com Maria, não com ninguém. Você está ameaçando minha irmã, João? Ela não fez nada para merecer isso, respondeu, a voz quase um sussurro de raiva. Pensa que eu sou só um menino mimado? Não. A festa vai ser bem mais engraçada se rolarem umas risadas, João disse, dando um passo em direção a Rafael, mas ele se manteve firme. E se eu te disser que isso não vai acontecer? Rafael desafiou, a adrenalina pulsando em suas veias. João sorriu, e foi a última gota. Você só está se colocando na frente de uma estrada cheia de obstáculos. Só para você saber, a maioria aqui só está esperando uma razão. E também, se você falar alguma coisa, pode ficar certo que a história vai voltar para sua irmã, e não vai ser legal. Rafael respirou fundo. Ele entendeu que aquilo só representava uma parte do que a irmã enfrentava e que seu papel ali era assegurar que Maria pudesse ser ouvida e protegida. Se você se meter com ela, tem certeza de que eu não vou deixar barato, disse, em um tom cortante. Impulsionado pela determinação crescente. Rafael virou-se e decidiu que tinha que alertar Maria e os amigos. Precisava agir, e mais rápido do que pensar. Assim que voltou, encontrou Maria na mesa com Lucas e Ana, concentrados nos planos. Ele respirou fundo. Pessoal, temos um problema. A diretora pode até estar começando a entender nossa luta, mas isso não vai acontecer se não tomarmos cuidado. Temos que construir um ambiente seguro. João e o grupo dele, eles estão planejando sabotar nossa exposição. O rosto de Maria se contraiu em preocupação. O que você quer dizer? Rafael explicou tudo, e a atmosfera se alterou. A determinação que antes havia preenchido o ar agora estava tingida de urgência. Precisamos agir. Vamos nos unir antes que isso aconteça. Hoje à noite vamos planejar cada detalhe, vamos garantir que a mensagem seja ouvida e que ninguém possa desviar o foco dela. Em um ato de coragem, Maria se levantou. Isso não é só sobre mim. Nunca foi. Isso é sobre todos nós. Vamos nos reunir, criar uma campanha de apoio e conscientização, e mostrar quem realmente somos. Vamos vender a ideia da arte e da aceitação, e quem se meter no nosso caminho, eles vão perceber que somos mais fortes juntos. O grupo de amigos vibrou com a energia dela.
A sensação de união crescia, uma resistência vibrante contra o que ameaçava desestabilizar o que haviam começado. Rafael olhou para a irmã e viu a luz em seus olhos. Ao final, aquela luta não seria em vão. Aqueles que se opusessem, que se escondessem atrás da ignorância, logo perceberiam que havia uma nova força no ar. E não eram apenas irmãos, mas uma comunidade pronta para lutar, disposta a transformar a dor em arte e essa arte em aceitação. Juntos, Rafael e Maria estavam prestes a deixar sua marca. Era a hora de mostrar ao mundo que a verdadeira força não estava apenas em enfrentar os problemas, mas em unir-se contra eles. E enquanto eles se preparavam, Rafael sentiu as esperanças borbulharem, o amor e a determinação o cercando. Essa luta não era apenas deles, era um chamado para todos aqueles que eram diferentes, que se sentiam perdidos. Dessa vez era a vitória de todos. Se você se emocionou com essa história, é hora de agir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem ecoar. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.